gráficos do movimento retilíneo uniforme. Uma maneira de descrever o movimento retilíneo uniforme de um móvel é com um gráfico do deslocamento em função do tempo, ou deslocamento versus tempo, ou simplesmente x versus t, como escrevi aqui. Considere os dados obtidos a partir desta equação aqui, ó. X, função de t, é igual a 0 mais 20t. Isso significa que x0 é 0, a posição inicial é nula, ele está na origem, no instante t igual a 0. E 20 aqui é a velocidade, de 20 metros por segundo. Então, neste caso, para t igual a 0, eu tenho 0, que ele está na origem. Para t igual a 1, põe 1 aqui no lugar do t. 20 vezes 1 é 20. Para t igual a 2, eu coloco 2 aqui no lugar do t. 20 vezes 2 dá 40. E, finalmente, para t igual a 3, eu coloco 3 aqui no lugar do t e obtenho 60. Então, eu tenho os instantes e os respectivos deslocamentos. Representando esses valores, esses dados em um gráfico de deslocamento em metros, nesta escala aqui, olha, 20, 40 e 60, e no eixo horizontal eu coloco o tempo em segundos, nesta escala 1, 2, 3 segundos. Observe que para t igual a 1 segundo, o deslocamento é 20. Portanto, uma reta aqui, ó, vertical, cruza a horizontal que passa pelo 20, neste ponto. A vertical que passa pelo instante t igual a 2, cruza a horizontal que passa pelo 40, neste ponto. E, finalmente, a vertical que passa por t igual a 3, cruza a horizontal que passa por x igual a 60, neste ponto. Observe que todos os pontos estão alinhados. Este é o gráfico do movimento retilíneo uniforme, o gráfico do deslocamento em função do tempo. Este gráfico aqui dá uma descrição bem compacta do movimento retilíneo uniforme. Mas, se no instante t igual a 0, um móvel se encontra na posição x0 diferente de 0, como neste caso aqui, olha, observe que no instante t igual a 0, ele se encontra ele cruza, a reta cruza o ponto, intercepta o eixo do deslocamento neste ponto, x0 aqui. Portanto, neste caso, x0 é diferente de 0 no instante t igual a 0. Esta reta aqui desse gráfico é representada por essa equação. Esse é o tipo de equação. X em função do tempo é igual a um parâmetro A mais um parâmetro B vezes t. Neste caso aqui, A é igual a x0. E A é chamado de... O parâmetro A é conhecido como coeficiente linear e representa a posição inicial do móvel. Representa essa situação aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um carrinho que está se deslocando da esquerda para a direita e nesse instante aqui, olha, t0 é igual a 0. Comecei a contar o tempo a partir daqui, mas o ponto de referência é este aqui, olha, a origem do gráfico, ou o ponto de referência aqui nesse movimento está aqui. Esta distância aqui é x0. Então, ele está na posição x0, está a uma distância x0 do ponto de referência quando eu zerei o cronômetro e comecei a contar o tempo. É o que está acontecendo aqui, ó, neste caso. É exatamente essa situação. Portanto, esse coeficiente linear representa a posição inicial do móvel, isto é, a posição no instante t igual a 0. E aqui, o coeficiente B aqui, ele é chamado de coeficiente angular, e ele representa a velocidade, e é igual à tangente deste ângulo aqui. Para calcular a tangente deste ângulo, observe aqui que eu tenho um lado aqui de um triângulo retângulo, que é o ΔX. Este lado representa o deslocamento, e este lado aqui representa o intervalo de tempo, ΔT. Portanto, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, nesse triângulo aqui, olha. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular
que representa a velocidade. E neste caso você pode ainda calcular, olha, x no instante t4 menos x no instante t1. Ou simplesmente x4 menos x1 dividido por t4 menos t1. É outra maneira de escrever o ΔX que está indicado aqui. Observe que aqui, dado um gráfico do deslocamento em função do tempo, é possível determinar a velocidade. E será que um gráfico da velocidade em função do tempo é possível determinar o deslocamento com um gráfico desse tipo? Vamos ver. Observe que o gráfico da velocidade em função do tempo, para representar graficamente a velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniforme, é conveniente lembrar que a velocidade média é ΔX sobre ΔT, que é igual à própria velocidade do móvel em qualquer instante, pois a velocidade é constante. Isto é, à medida que o tempo passa, a velocidade não muda. Portanto, no gráfico da velocidade em função do tempo, é uma reta paralela ao eixo do tempo, pois à medida que o tempo passa, t0, t1, t2, o valor da velocidade aqui, olha, permanece o mesmo. Tá? E agora, como determinar o deslocamento? Para determinar o deslocamento, observe aqui, olha, neste caso, a velocidade, como ela é constante, a velocidade é igual à velocidade média, x menos x0 sobre t menos t0. Isto é, ΔX sobre ΔT. Observe aqui, isolando aqui, passa t menos t0 para o outro lado, eu tenho ΔX, e aqui, olha, t menos t0, ΔT. Portanto, aqui está o V, esta distância aqui, este lado aqui desse retângulo, e aqui está o ΔT. No caso aqui é T1, 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 pois eu pus T1 aqui no gráfico. Portanto, ΔT é T1 menos T0. T1 menos T0 é ΔT. E observe que V ΔT é a base desse retângulo vezes a altura do retângulo, é a área. Portanto, o deslocamento é igual à área subentendida por esta reta aqui, que é o gráfico da velocidade. Então, esta área aqui, olha, representa o deslocamento. É uma área entre aspas, pois ela tem dimensão de velocidade vezes tempo. E se o deslocamento, a velocidade é negativa, o deslocamento também vai ser negativo. Portanto, é um deslocamento de acordo com a convenção. Velocidade negativa é a velocidade quando o móvel se move da direita para a esquerda. E neste caso, o deslocamento negativo significa simplesmente isto. E, portanto, aqui também vai ser uma área negativa, mas é uma área também o deslocamento. Portanto, esta área desse retângulo aqui em cinza, sombreado, esse retângulo sombreado, representa o deslocamento. Conclusão: dado o gráfico da velocidade em função do tempo para um movimento retilíneo uniforme, é possível determinar o deslocamento a partir do gráfico. E, por outro lado, dado um gráfico do deslocamento em função do tempo no movimento retilíneo uniforme, é possível determinar a velocidade. Basta calcular o tangente deste ângulo aqui. Neste caso, olha, vai ser 60 dividido por 3, que é 20, que já estava indicado aqui na equação. Dado um gráfico do deslocamento, determinamos a velocidade. Dado o gráfico da velocidade em função do tempo, determinamos o deslocamento.